Boa noite. Estamos aqui reunidos para um programa especial. Programa que vai falar de um momento muito especial, um momento incomum, um momento histórico para o futebol do Rio Grande do Sul. Estamos vivendo uma semana de Grenal, domingo tem Grenal no Beira-Rio. O Grêmio, se ganhar, é campeão. O Inter, se ganhar, provoca o super campeonato com outros 2 Grenais. E nós estamos vivendo essa expectativa. Estamos também no momento em que os nossos 2 grandes clubes estão nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mas, sobretudo, meus amigos, estamos vivendo um momento em que nossos clubes são treinados pelos seus maiores ídolos. Sim, de um lado, Paulo Roberto Falcão, hoje técnico do Internacional, e do outro lado, Renato Portaluppi, hoje técnico do Grêmio. São 2 ex-jogadores, são 2 ídolos eternos da história de Grêmio Internacional, que estão aqui para o nosso painel RBS, que começa a ser transmitido agora pela TV Com e pela Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha que tem a presença do Felipe Gamba e que também está na sua confraria, lá no Chalé da Praça 15, em mais um desses eventos que a RBS e a Rádio Gaúcha particularmente promove. Então, o painel RBS, que tem a presença inclusive de uma plateia muito sofisticada que nós estaremos mostrando ao longo do programa, está aqui para falar, trazer a história, revivenciar momentos importantes, emoções vividas por estas 2 figuras que honram, dignificam o futebol do Rio Grande do Sul. Paulo Roberto Falcão, Renato Portaluppi, são os nossos entrevistados desta noite aqui no programa. Nossos colegas Maurício Saraiva, da RBS TV, TV Com, e Davi Coimbra, da 0 Hora e também da TV Com, participam desse painel. E você já pode participar mandando a sua pergunta. Não é Alice Bastos Neto? É isso mesmo, Pedro. Boa noite a todos. Você pode participar aqui com a gente, é só mandar o seu comentário pelo Twitter, #PainelRBS, né? Aquela cerquinha, hashtag, esse é o painel RBS. Você manda aí, fala com a gente pelo Twitter ou então pelo site www.painelrbs.com.br. Já tem gente falando com a gente, viu, Pedro? E um monte, está uma arquibancada aqui. Legal. O Twitter e o site estão virando arquibancada. Então tá. Bom, antes de conversar com eles, nós vamos ver o histórico. Mas primeiro, boa noite, Falcão, tudo bem? Boa noite. Chegou bem de viagem, estava legal? Bem. Bom resultado, tudo bem. Ótimo, que legal. Renato, tudo bom? Tudo bem, Pedro, tranquilo. Na luta? Do lado dessa fera ainda, né? Fica tudo mais tranquilo, né? Tá certo. Aliás, dessa fera, né? Jogaram juntos na seleção brasileira, né? Não, agora o Pato... Chegaram a jogar eliminatória? Seleção de 86. Eliminatória de 86. Na preparação para cá. E o Pato Moura, que é amigo do Falcão, disse que jogava muito mais do que ele. Essa é uma das reações. E o Renato, tem alguém que dizia que jogava mais que tu também lá no Grêmio, não tinha? Talvez em outro planeta, né, Falcão? Então tá. Bom, nós vamos a uma rápida ideia da história desses 2 grandes astros, desses 2 grandes ídolos do futebol do Rio Grande do Sul, para você ver aí. Em seguida a gente começa a falar mais longamente com o Renato, com o Falcão, com o Renato, enfim. E domingo tem Grenal, olha aí. Bento Gonçalves, um novo endereço de Renato. Na sala de musculação do esportivo, as lembranças do Júnior, que já se destacava na ponta direita. Onde é que está o Renato aí? O Renato aqui. O bem da esquerda, né? E o que me chamava a atenção nossa é que ele não usava nada de caneleira, as meias readas, ele vinha e trombava, batia, aí nós batia nele, não tinha jeito, ele não fugia do pau. As histórias que o cara ouve, né, que ele fugia, mas ele ia... O problema é que o Renato, ele fugia, aprontava, mas ele dentro de campo resolvia, né? Aqui, uma preciosidade. O documento da estreia no time principal, 12 de agosto de 1979. Derrota, sabe para quem? Grêmio, para onde o Renato seria levado por Espinosa. Se você ainda não ouviu falar, é exceção. Essa história já ficou famosa. Antes de ser jogador, Renato foi padeiro. E a padaria ainda existe. Está no mesmo local e tem o mesmo dono. Olá, boa tarde. Renato trabalhava aqui? Sim, foi aqui que ele começou. O ex-chefe não esquece. Um dia apareceu aqui a mãe dele, com um gurizote assim, e a gente precisava dele para trabalhar, para ter pão junto com o irmão, né? Já o ex-empregado... Esse dia, quando faleceu a mãe dele, eu falei com ele lá no restaurante. Foi um encontro marcante. Eu era quieto, fomos lá visitar ele. Trabalhador, inteligente. Batia uma bolinha também pra ele? Na hora da folga, sim. Na folga, batia a bola ali na rua com a parede da casa. Seu Azir se emociona ao falar de Renato. A gente se sente feliz porque
Defende muita política. A padaria. Eu fico nervoso. Não, o senhor fica emocionado, é diferente. Por ter feito parte da família de alguém que hoje é ídolo para quantos milhões de pessoas, né? É aí que tá. Para alguns, ele já era craque e elegante. Para outros, era apenas um guri desengonçado. Alto, esguio e carregando uma loira encaracolada cabeleira. O menino Paulo fugia do estereótipo de jogador de futebol. O toque na bola já era suave, a passada já era larga e o passe cirurgicamente preciso. Vez que outra, ensaiava chegar na frente, arrematar o gol, cabecear. Era o tal volante moderno que os grandes clubes garimpam pelo mundo nos dias de hoje. Nasceu em Abelardo Luz, Santa Catarina, mas cresceu em Canoas. Foi um aluno que deu pouca dor de cabeça para os professores. Parece ter reservado esta enxaqueca aos adversários que o encontraram nos gramados do mundo. No Inter, cresceu para conquistar 3 vezes o Brasil e ainda comandar um time que, acredite, nunca perdeu. Reinando 3 vezes no país, o menino partiu para reinar em Roma. Já era o consagrado Paulo Roberto Falcão daqui. Virou o rei de lá. Deu a Roma seu primeiro título italiano e, mantendo a elegância que o fazia flutuar em campo, incorporou os mais implacáveis gladiadores do Coliseu. Se na Itália ele foi um monarca, na seleção brasileira integrou uma ousada companhia de arte. Se faltou o título àquele time de 82, sobrou magia, fantasia e arte. Sobrou emoção. Era o futebol puro correndo nas veias. Foi-se o tempo e o craque parou. Primeiro trocou o gramado pela casa-mata. Depois foi para os estúdios de televisão falar de futebol para todo o Brasil. Hoje está de volta. Voltou ao mesmo local onde escreveu os primeiros capítulos dessa história. É o responsável pelos destinos colorados. É o menino Paulo, Paulo Roberto Falcão. Muito bem, esta é uma rápida história dessas duas figuras muito interessantes e muito marcantes, grandes ídolos de Grêmio Internacional. Eu quero fazer um agradecimento muito especial, tanto ao Falcão como ao Renato, que estão conosco aqui, que atenderam o nosso chamado, porque domingo tem um clássico importante, nós estamos vivendo esse momento também muito diferenciado do futebol do Rio Grande do Sul. Fazer também um agradecimento às assessorias de imprensa, que colaboraram muito no sentido da gente produzir esse programa aqui na RBS, e ainda as direções dos clubes que não colocaram nenhum obstáculo pela presença dos seus profissionais. Bom, muito obrigado a vocês pela presença, é o que eu primeiro devo dizer, né? E agora, Maurício Saraiva, por favor, você faz a primeira pergunta com aquela eloquência que lhe caracteriza. Sempre com muita objetividade, né? Claro, isso. Bom, eles são de geração diferente, né? O Falcão e o Renato são de gerações diferentes e olhavam francamente admirados a história de um e de outro. Então, a curiosidade que eu tenho, Renato e Falcão, em que momento, Renato, você ouviu falar em Falcão pela primeira vez na sua vida? Falcão, em que momento você ouviu falar pela primeira vez em Renato na sua vida? Bom, eu ouvi falar no Falcão antes mesmo de começar a jogar futebol, né? No interior ainda. O Falcão, obviamente, jogava no Internacional, fazia muito sucesso. Por acaso está querendo dizer que o Falcão é muito mais velho que tu, é isso? Não. Mas Falcão... é verdade. Não, mas não é não. A diferença é pouca. O problema é que o Falcão começou antes do que eu. Começou antes, claro. Só isso. Então, claro. Quando eu estava no interior, acompanhava tanto o Grêmio como o Internacional, ouvia falar muito do Falcão. Quem não ouvia falar, né? Então, e você, Falcão, você já estava na Itália? Já estava na Itália. O Renato estava despontando aqui, quando eu vim assistir a Grenais e tal. E começou a despontar, toda a verdade que o sucesso que ele fazia como jogador fez com que eu tivesse indicado ele lá para o Roma. Ele teve uma temporada no Roma. E, enfim, acho que esse conhecimento se deu através do Grêmio, do Rio Grande do Sul, né? Se falava muito do Renato na época, e eu estava em Roma e acompanhava muito o futebol daqui, não tem como não acompanhar. Então o conhecimento foi dando, à medida que ele foi chegando no Grêmio, foi crescendo, jogando o futebol que ele acabou jogando. Tá vendo? O Renato e o Falcão saíram de Porto Alegre quando jogadores dos anos 80. O Renato saiu na segunda metade, o Falcão no iníciozinho, 80, né? O que mudou
em Grêmio Inter, no Grêmio Inter que vocês conheceram naquela época, quando estavam saindo de Grêmio Inter, consagrados, e para agora? Não tem como fazer uma comparação. Estamos falando aí, no meu caso, de 31 anos. Que idade você tem? Eu fiz 49 ontem. Imagina. Ontem? Ontem. E não vamos cantar parabéns aqui, não? Parabéns. O Davi. Foi ontem. Mas e aí? Foi ontem. O pessoal já cantou parabéns. Então, 31 anos são 31. Então, não tem, né? Não tem como fazer comparação. Sabe? As coisas, outra história, o Grêmio é diferente, a Açó é diferente. Cresceu muito o Internacional e certamente cresceu muito o Grêmio nesses anos. A estrutura modificou. Não tem como fazer assim, uma comparação de tanto tempo. Né? É muito difícil. Mas os dois clubes já eram grandes na época, né? Mas a estrutura profissionalizou mais, as coisas se modificaram. Você entra lá no Beira-Rio e quando eu entrava no Beira-Rio nos anos 80 e hoje, quando você entra, você vê uma coisa completamente diferente. É outra estrutura, não tem como você voltar e comparar lá atrás o de hoje. A diferença é tão gritante no profissionalismo que fica difícil. Não consigo fazer uma comparação. Consegue, Renato? É difícil, Falcão, tá certo. Eu acho que o que continua e vai continuar para sempre é a rivalidade, no bom sentido. Ela é igual a rivalidade ou é maior? A rivalidade sempre vai existir, ela é igual. O torcedor nacional tem a rivalidade em comparação ao Grêmio e vice-versa. E essa rivalidade, ela é boa para os dois clubes. Porque se no momento que você tiver só um clube despontando, só um clube bem, perde todo mundo. E no momento que tem os dois clubes brigando, dois clubes bem lado a lado, ganha todo mundo com isso. Ela é mesmo a maior rivalidade do Brasil? Todo mundo fala isso? Não vou dizer isso, não vão chamar a gente de bairrista, né? Mas é uma das maiores, né? Das maiores. Flamengo e Vasco, e o Renato viu mais no Rio do que eu, sabe disso, é uma rivalidade extraordinária. Mas aqui realmente é firme, forte. Mas não saberia se dizer que se aqui é maior do que o Rio de Janeiro, não sei. O Renato pode dar um depoimento melhor do que eu. É que lá, né, a diferença é que são 4 grandes clubes, né? Aqui são 2 grandes clubes. Então lá tem os clássicos, como o Falcão falou, Vasco e Flamengo, Fla-Flu. Acho que Minas Gerais deve ser mais ou menos. Minas Gerais também, mas eu acho que aqui é mais forte que Minas Gerais. Porque eu joguei lá, aqui é mais forte. Que Minas Gerais, Renato, deve ter uma diferença, tem uma diferença fundamental em relação a nós, que a torcida do Atlético é muito maior que a do Cruzeiro. E aqui nós temos mais ou menos uma paridade, né? Isso faz uma diferença grande, né? Porque lá, joguei lá, aqui é mais forte. Uhum. Agora a gente está falando, Pedro, de ídolos de torcidas, e isso ficou muito claro de novo nas reportagens colocadas pelo Glauco e pela Cristiane. E eu fico pensando em vaidade, né? Que é inerente ao ser humano, e fico pensando, Renato, quando ouviu pela primeira vez, Falcão, quando ouviu pela primeira vez a expressão, você é o rei do Rio, você é o rei de Roma, como é que isso soou aos ouvidos de cada um? Como é que soou bem, né? Sim, vírgula. Bem, né? Não, vírgula, né, Falcão? Ficou do contrário. Depois da vírgula, né, Falcão? Não, mas pelo menos aí eu falo por mim, eu nunca me deixei... eu achava ótimo, maravilhoso, mas eu sempre, de vez em quando, ia lá na frente do espelho e digo, olha, meu, isso aí... Mas tinha que fazer esse exercício, porque era uma idolatria tamanha... Demais, mas eu acho que o Renato também... Não, o Renato botou cetro, coroa... Colocaram, me acordaram 8 horas da manhã, pô. Eu me lembro daquela foto famosa lá. Pô, eu tava de olheira, tava com o Coninho pequeno. Eu fiquei sem jeito também, porque não é, né? Mas a gente entende isso, só eu nunca me senti isso, porque senão nós tem sempre os pés no chão. Você chegou a se eu acho que isso tudo é fruto do próprio trabalho, né? Pra você conquistar alguma coisa, porque você ganhou, você conquistou as pessoas. Tanto Falcão quanto eu. Aquela do Rei do Rio foi no gol de barriga, né? Gol de barriga no Fla-Flu, 95. Porque tinha a história do Túlio, do Romário, todo mundo disputava o mesmo título, né? Mas você diria que jamais se sentiu o Rei do Rio, porque algumas vezes você reconheceu esse título com bom humor ou não, mas reconheceu. Não, com bom humor, mas culpados são vocês da imprensa. Sempre. Não somos nós jogadores que chamamos lá, olha, essa é a matéria, esse é o título, vou me vestir assim. Quer dizer, a ideia, e boa, sempre é através da imprensa. Faz que nem o Gordinho Dalton ensinava. Quando for elogio, concorda. Quando for crítica, bom, aí vamos discutir. E quando fala mal da gente,
Muito mal. Chama a gente, que a gente tem coisas horríveis para falar da gente mesmo. Tá bom. Alice, o que chegou aí, Alice? Vamos ver Pedro, a pergunta dos nossos telespectadores. Larguei aquela humarada, vim aqui pro teu lado. Não teve jeito. É que tá chovendo pergunta no Twitter, tá difícil, não tem como a gente responder para todo mundo. E muito engraçado, porque o Twitter tá fazendo uma competição. Que a gente fica até às 5 da manhã aqui, né? Tá dizendo assim, no debate, quem é que vai ganhar esse debate? Eles já querem fazer o jogo, né? É Grenal mesmo. Quem é que vai ganhar? Vai ganhar Falcão ou vai ganhar Renato? E falando em jogo, falando em disputa, em rivalidade, eu vou ler a pergunta aqui do Leandro Berlusconi, que quer saber se o Renato algum dia... Berlusconi. É parente, não? Se o Renato algum dia treinaria o Inter e se o Falcão algum dia treinaria o Grêmio. Boa pergunta. Não, de minha parte, eu sempre deixei bem claro, e é ótima a pergunta, eu respeito muito o clube, o Internacional, a sua torcida, mas pelo que eu represento para o Grêmio, eu jamais treinaria o Internacional. Eu sou gremista, jamais o Internacional me aceitaria lá, pode ter certeza. Eu jamais iria aceitar um convite para o Internacional, com todo o respeito ao clube, à sua torcida. Eu sou gremista, tenho minha história no Grêmio e me sinto orgulhoso por isso, entendeu? Por ter sido campeão do mundo também no Grêmio. Então, por respeito a toda a torcida do Grêmio, eu jamais aceitaria um convite desse. Falcão. Eu até já falei bastante sobre isso e quando eu estava aqui, jornalista, eu tive em 2000, 2001 um convite para treinar o Grêmio. E eu só estou dizendo isso que depois o Otávio Germano, quem me conhece, quem me convidou, falou isso publicamente. E eu expliquei para ele que não tinha condições, né? Porque, com todo respeito, é mais ou menos nesse caminho do Renato. Quer dizer, a instituição do Grêmio tem que ter todo o nosso respeito. A torcida internacional tem todo esse respeito e eu tenho certeza, quando a gente diz isso, a própria torcida contrária aplaude isso. Né? E é verdade. Não tem como. Você diria que é o seu jeito de respeitar e é o seu jeito de respeitar o clube adversário dizendo que não vai treiná-lo porque... É respeitar uma coisa, uma fidelidade, um amor, uma dedicação, uma integração, né? Uma história. Seria uma traição, né? É difícil. Pelo menos de minha parte. É por aí. E vice-versa. Eu comecei com 11 anos no Internacional, quer dizer, eu construí uma história do Internacional e eu acho que aquela gangorra que o Renato começou a falar antes e que eu ia entrar para dizer o seguinte, a gangorra, eu sempre defendi isso, inclusive estando em imprensa, a gangorra que me serve é o Internacional campeão do Brasil, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, porque isso é o que interessa para o Estado. E aqui se criou muita cultura de que um tem que estar lá em cima, outro está embaixo. Isso é ruim para o Estado. Isso é ruim, os dois têm que estar bem. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E é por isso que a gente está aqui, quer dizer, nós estamos fazendo parte de um momento histórico do Rio Grande do Sul. Eu sempre disse o seguinte, que o fato jornalístico era esse, não tem outro. Né? E nós fomos convidados na terça-feira. Né? Nós viemos aqui porque nós entendemos que faz parte do espetáculo as duas figuras, que nós não vamos entrar em campo, não vai ser Renato e Falcão, Falcão e Renato, vai ser os dois times, mas nós entendemos bem, porque nós acho que temos inteligência suficiente para entender, que é um fato jornalístico fantástico no Rio Grande do Sul. Né? E acho que vocês fazem bem, e quero parabenizar aqui o pessoal da RBS, meus amigos, onde eu trabalhei muito tempo, quase 15 anos, que realmente é um momento, não sei se vai se repetir isso, né? E tomara que possa se repetir, e o Renato possa ficar 10 anos no Grêmio, eu posso ficar 10 anos no Internacional. Mas isso, para mim, é uma coisa histórica e tem que ser colocado com todas as forças. Que legal. Estão dizendo que vocês estão falando sobre esse amor das torcidas, né, por vocês, essa veneração. O Renato disse que não consegue sair em Porto Alegre, né? Não consegue andar na rua. Eu tenho esse probleminha. Né? Continua isso ainda? Eu não sei se o Falcão ainda sente isso ou a torcida já se acostumou com a tua presença. Eu não saio, não posso nem te responder essa pergunta. É muito assédio das pessoas. Mas é uma coisa gostosa, entendeu? Não é uma coisa que eu fique bravo, não. Mas é uma coisa que, de repente, eu prefiro ficar... Eu, por exemplo, aqui em Porto Alegre, desde que eu cheguei, é hotel e Estádio Olímpico. Estádio Olímpico, hotel. Essa semana que eu saí, que fui na casa do vice-presidente, conversar com ele, fez um churrasquinho, abriu as portas da casa dele, Vicente, fiquei feliz com isso. Então, é uma coisa que não é que não me agrade, não, mas eu, aqui em Porto Alegre, não consigo viver. Essa não consegue viver uma vida pessoal, uma vida própria. Minha vida pessoal, por exemplo, sair, tomar o meu chopp que eu gosto, conversar com os amigos, sair para almoçar, sair para jantar. É uma coisa que para mim fica muito difícil. Mas não acaba tornando até para você menos sedutor permanecer em Porto Alegre se você acaba não tendo vida pessoal? Isso você suporta por um tempo. Depois começa a fazer muita falta, Renato. Ou não? Eu sei, mas não adianta eu chegar num local, de repente, para conversar com os amigos, para almoçar, para jantar e não conseguir ficar em paz. Entendeu? Então aí eu prefiro ficar no hotel, que tenho um pouco mais de privacidade, entendeu?
Não que eu não goste, mas aí você sai, é aquilo, você não consegue comer, é a pessoa querendo fazer uma foto, é a pessoa querendo um autógrafo, é a pessoa querendo dar palpite. E sabe que no Brasil, né, Falcão, você vai começar, nós temos mais de 200 milhões de treinadores, né? Você não vai agradar todo mundo. E aí, ao invés de não conseguir ficar em paz, você fica no hotel. A propósito, já escalaram os dois times? Já estão devendo. Com as alternativas, né, Falcão? Eu tô com a tua escalação pronta aqui. Daqui a pouco eu vou te passar. Tá? Mas me dá antes dos 45 começar o jogo. Não dá, não dá pra mim. Mais perguntas dos nossos... Pra mim. Não, aí domingo de manhã. Eu só quero dizer o seguinte, Renato. Nós estamos agora a cavalo, né? Por o seguinte, o pessoal que estava cobrindo o jogo lá no Uruguai, eles não sabiam desse programa. Eles não sabiam. O pessoal da RBS não sabiam. Eu quero dizer que nós estamos autorizados a fazer tela no portão fechado, porque eles fecharam tudo. Ninguém sabia. Eles conseguiram fazer O presidente está aí. E o presidente está aí. Estamos autorizados daqui para frente. A turma dele toda está aí. O Renato fez, ninguém antecipou o treino. Gilberto Haddad, vai lá hoje. Hoje aonde? 8 horas. Marco Antônio, não, hoje tem o quê? É um evento, não sabia, quer dizer, então foi bem feito. Mas se o Giovanni Luiz desce lá e manda tu fazer treino fechado, acontece a mesma coisa que aconteceu conosco. Não temos nenhuma dúvida. O Nelson fez o treino e mandou fechar. Pronto, é isso aí, terminou o assunto. Mais telespectadores, por favor. Mais pergunta aqui do telespectadores site. E ouvintes da Rádio Telespectadores Gaúcha, e ouvintes, exatamente, do site painelrbs.com.br. A gente vai ler essa pergunta daqui a pouquinho, depois do intervalo, é isso, Pedro? Legal, é isso mesmo. Então, intervalinho rapidinho. Não, por favor, primeiro tu lê a pergunta, quer ela já vai pergunta, ficar engatilhada para depois. Então vamos lá, Thiago Pereira, vocês vão pensando aí vocês dois. Ele falou que vocês dois como grandes ídolos, quando assumiram como técnicos, o Thiago quer saber, vocês já eram ídolos, mas vocês certamente buscaram inspiração em alguém para começar a treinar os times. Quem foram essas pessoas? Pois é, e vocês vão responder logo depois do intervalo. Eu quero dizer rapidamente que está aqui o Chiquinho, Francisco Neto, Celestino Valenzuela, Francisco Noveleto, e outras figuras da casa, o nosso presidente Nelson Cirosco, o nosso vice-presidente Geraldo Corrêa, Kleber Grabowska, Ciro Martins, também nosso diretor da TV Com. Enfim, tem uma galera grande aqui que a gente vai em seguida nominar. Tá também o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, que é a plateia que nos assiste. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o intervalo e logo depois a gente vem com o segundo bloco desse painel aqui, com alegria que a gente está tentando levar as coisas, né? Porque é assim que se faz futebol, com esta fidalguia que existe entre o Renato e o Falcão, os dois grandes ídolos da história do futebol do Rio Grande do Sul, e a gente volta em seguida. Lembrando que a Rádio Gaúcha, que está na sua confraria, lá no chalé da Praça 15, e nós que estamos aqui no estúdio da RBS, pela TV Com, fazendo o painel RBS. Voltamos em seguida.